Rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Saúde os amados ouvintes da Rádio UPV Culto no seu lar, com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí ouvindo, né? Está me ouvindo no rádio, está me ouvindo na estrada, ou está me ouvindo no trabalho, ou talvez você está no ônibus ouvindo a Rádio UPV nesta noite. Eu gostaria de deixar um abraço para você. Fica ligadinho até o final, que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra gloriosa para o seu coração. Amém? Louva a Deus pela vida do pastor presidente Fabiano Silva, que Deus abençoe grandemente. A vice-presidente, a missionária Tatiana, no louvor o Daniel e a Isabelle, que Deus abençoe grandemente. Hoje estou dividindo esta mesa com esses grandes homens e mulheres de Deus, amados. Dá um clima espiritual nesta sala, a gente está aqui sentindo a presença de Deus. Deus, ele trabalha no silêncio. Muitas das vezes nós queremos ouvir um glória a Deus alto, um rajar de glória, mas às vezes Deus, ele quer trabalhar no silêncio no nosso coração. Louva a Deus por mais esta rica oportunidade de estar aqui na rádio, trazendo essa palavra, aonde que por certo, nesta manhã, Deus, ele ministrou no meu coração uma mensagem, amados, onde tem por tema: vamos passar para o outro lado. Sempre quando eu vou ministrar a palavra do Senhor, Deus, ele ministra um tema no meu coração. E o texto base onde eu vou usar, amados, fica lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Vamos estar lendo algum versículo nesta noite, amém? Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, e disse-lhe: passe para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram e disse-lhe: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. O 40. E disse-lhe: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a palavra que eu quero pregar nesta noite, que Deus, ele fala para mim, para você, é que nós vamos passar para o outro lado, amém? Naquele dia, já sendo tarde, amado, disse-lhe Jesus para aqueles discípulos: passe para o outro lado, passe para outra margem. Jesus havia passado o dia ensinando aquela multidão. Anoiteceu, amado, e ele chamou os discípulos para atravessar o mar da Galileia. E durante a travessia, amado, levantou uma grande tempestade. E enquanto os discípulos se despertavam, Jesus dormia no barco, amado. Imagina só como aqueles discípulos, eles se encontravam dentro daquele barco. E no momento que eles estavam ali, eles estavam apavorados, porque eles estavam vendo o grande temporal. Eles estavam vendo que as ondas já estavam tomando aquele barco.
E quando eles olham para Jesus, Jesus ele estava ali dormindo. Mas Jesus ele estava dormindo não porque ele não estava preocupado. Jesus ele estava dormindo porque Jesus ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ei, papai, ele nunca dorme, amado. Papai, ele já sabe o trajeto que eu e você nós vamos passar. Ele já sabe o que vai acontecer lá do outro lado. Ei, quando nós estamos preocupados em passar para o outro lado, o Espírito Santo de Deus, ele já sabe o nosso trajeto. A se despertar, amados, ele repreendeu o vento e ele aquietou o mar e tudo se acalmou. Nós vemos, amado, quanto Jesus ele é bom, o quanto Jesus ele é poderoso quando nós confiamos nele. Quando Jesus manda passar, amado, haverá já outro destino preparado para mim, para você no outro lado. Homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo nesta noite, quando Deus ele fala para você passar para o outro lado, é porque Deus ele já sabe o teu destino preparado para você. A ordem de Jesus nesta noite para mim, para você, é para atravessar. Esta ordem não vem de mim, mas vem do próprio Jesus. E isso significa, se ele enviou você, também garante a sua chegada. Olha como Deus ele é lindo e ele é poderoso. Deus ele diz para mim, para ti nesta noite, não desista. Quando surgir uma dificuldade, amado, no caminho, a promessa de Deus é maior do que a tempestade que você está passando, amado ouvinte. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando nesta noite. Eu não sei qual é a tua preocupação, mas eu sei que quando Deus ele manda você passar, é porque o teu destino já está preparado por ele. A Bíblia relata lá em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombre porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Se papai ele está falando isso, amado, ele não está falando por um simples falar. A Bíblia está relatando, a Bíblia é a Bíblia sagrada. A tempestade ela não cancela, amado, promessa na minha vida e na sua vida. Jamais, amado, vai cancelar a promessa de Deus na nossa vida. Os discípulos, amados, eles enfrentavam uma forte tempestade. Mas ela não mudou a palavra de Jesus. A palavra de Jesus continuou, passe para o outro lado. As lutas não significam que Deus ele te abandonou. Você muitas das vezes precisa buscar mais de Deus, se fortalecer mais a sua fé, para poder crer no impossível de Deus na tua vida. Lá em Romanos, amados, capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus, ela diz assim para mim e para você nesta noite. Sabemos que todas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Escrito pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele traz uma mensagem chamada de fé e esperança para mim e para você, sobre o controle de Deus na vida do humano, amados. Jesus, ele está no barco, mesmo quando parece que está em silêncio. Nesta noite, aqui nesse ambiente, está silêncio, mas Deus, ele está aqui, ele está presente aqui neste lugar. Eu creio que ele está presente.
Eu posso sentir a presença do Pai sobre este lugar. E quando, amados, os discípulos tinham medo, Jesus, ele permanecia no barco em silêncio. Deus, ele não significa, amado, quando Deus está em silêncio, Deus não significa a ausência dele. Ele está ali, ele está presente ali. E Deus, ele está presente na sua casa. Ele está presente lá no seu trabalho. Ele está presente aonde quer que você esteja. E Deus, ele faz presença nesta noite. Deus, ele fala para mim e para ti nesta noite. Continua confiando mesmo quando Deus parece estar em silêncio na nossa vida. A Bíblia relata em Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, bem presente na hora da nossa angústia. Esse texto bíblico fala sobre a proteção, amados. A paz e a ajuda de Deus nos momentos difíceis da minha e da sua vida. Deus, ele diz para ti, não se desespere. Talvez você olhe e você acha que Deus, ele está dormindo, que ele não está te vendo nesta noite. E Deus, ele está te vendo. Deus, ele está vendo a tua luta, a tua prova. Ele está no teu barco e ele não vai deixar o barco virar nesta noite. Deus, ele precisa que você passe para o outro lado sem medo. Deus, ele diz para ti nesta noite, ele te pega pela mão e ele te ajuda a atravessar. Ele te ajuda a atravessar quando você não tem mais força, quando você diz que não vai dar mais, quando você diz que já está chegando ao teu limite, não dá mais. Deus diz que te pega pela mão. E nesta noite, Deus, ele está aí aonde você está. E Deus, ele te pega pela mão. E depois, amados, da tempestade, vem o novo de Deus na minha vida e na tua vida. Sabe o que quer dizer isso? Que quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos na promessa do Senhor, quando nós confiamos, nós chegamos no outro lado e o tempo de Deus chega na minha e na sua vida. Ah, Senhor, se não fosse Deus na nossa vida, amados, se não fosse Deus na minha vida e na tua vida, o que seria de nós? Nós não seríamos nada. Nesta noite, Deus, ele diz para mim e para ti, nesta noite, ao chegar ao outro lado, nós vemos que a Bíblia ela relata que foi liberado, amado, um homem que estava ali demoniado. Deus, ele precisava chegar no outro lado. Ele precisava atravessar, amado, porque lá tinha uma alma esperando por ele. Ei, Deus diz para ti nesta noite que você precisa atravessar. Ei, lá do outro lado tem alguém precisando de você. Ei, a tua casa precisa de você. A tua igreja precisa de você. Ei, Deus, ele está dizendo para ti nesta noite, homens e mulheres de Deus, vocês são uma coluna da tua casa. Ei, Deus diz para ti, sacerdote, levanta, porque tu és a cabeça desta casa. Ei, Deus diz para ti que ele te pega pela mão e ele te ajuda a atravessar nesta noite. Ei, o fardo está pesado e Deus diz que ele te ajuda a carregar nesta noite. Eu sinto uma graça do Espírito Santo neste lugar. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Deus, ele está aqui, amado.
E Deus, Ele diz para ti que não é hora de nós guardar as nossas ferramentas que Ele deu para nós trabalhar. É hora de nós se levantar, de nós se posicionar. Ei, Elias pediu a morte porque não aguentava mais, não suportava mais. Ele pediu a morte. Jesus, Ele deu pão, Jesus, Ele deu água. E ali, amados, Ele continuou dormindo. Deus, Ele primeiro, Ele deu o que Ele precisava, o descanso, e depois Deus diz: levanta, porque é longa a tua caminhada. Ei, homens e mulheres de Deus, Deus está dizendo para ti que é longa a tua caminhada. Recebe nesta noite, recebe o pão, recebe a água e renova as tuas forças nesta noite. Eu não sei como tu tá aí, amados. Eu não sei qual é a tua situação. Talvez tu tá aí em planto, chorando de joelho, de cara no pó, e dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Ei, papai tá dizendo: passa pro outro lado. Passa pro outro lado. Porque Deus, Ele quer te dar a bênção que representa milagre, crescimento espiritual, cumprimento das promessas de Deus na tua vida. A Bíblia relata lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convicto de que aquele que começa uma boa obra em você não há de completar até o dia em que Cristo Jesus. Esse versículo, amado, ele traz uma mensagem de fé e esperança e confiança para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Deus, Ele é maravilhoso e Deus, Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Certa vez, amado, um homem precisava atravessar uma longa ponte durante uma noite de neblina. Ele só conseguia enxergar um pouco metro daquela ponte. Mesmo assim, amados, ele continuou andando até o fim daquela ponte. E ali ele continuou passo a passo andando sobre aquela ponte. E no final, amado, confiando, ele levaria ao outro lado. Quando ele chegou do outro lado, amado, finalmente ele conseguiu atravessar aquela ponte. E ele percebeu que aquela ponte era firme o tempo todo. O problema não era a ponte, mas era a limitação da sua visão, que não conseguia enxergar por causa daquela grande neblina que havia naquele lugar. Assim, amado, trazendo para nossas vidas, assim também acontece na minha vida e na sua vida cristã. Muitas das vezes não conseguimos ver o fim da nossa luta, o fim das nossas provas. E nem entendemos por que Deus está fazendo. Porque Jesus conhece o caminho completo, amado. Quando Ele diz: vamos passar para o outro lado, não precisa enxergar a travessia. Precisa apenas confiar no Senhor. Ei, aleluia. Deus, Ele está falando contigo nesta noite. Não precisa você enxergar. Basta confiar naquele que é o Todo-Poderoso. A fé não é enxergar a outra margem. É confiar naquele que está no barco. E quem está no barco contigo, amados? Quem prometeu levar você até lá foi Jesus, que te prometeu essa promessa.
E se Ele prometeu, amados, Ele vai cumprir na sua vida. Você pode pensar, amados, que a tua prova e que a tua luta não tem mais fim. Mas Deus, Ele me trouxe aqui nesta rádio, nesta noite, para ser boca de Deus e falar para ti que há um começo na tua vida. Ei, sacerdote, Deus está falando contigo nesta noite. Há um começo na tua vida, na tua história. Ei, se o teu casamento está acabado hoje, Deus, Ele começa a restituir o teu casamento. Ei, se você está passando uma enfermidade, hoje Deus, Ele é o médico dos médicos e Ele te cura. Ei, Deus, Ele está aqui, Ele é o Senhor do Senhor e Ele faz milagre. Se você crê nesta noite, fala: eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Deus, Ele é um Deus de milagre. Eu sinto uma graça neste lugar. Ah, se você pudesse sentir a presença que eu estou sentindo. Ela é tão real neste lugar. A palavra diz para ti nesta noite: homens e mulheres de Deus, não desista da tua caminhada. Porque é grande a tua caminhada. Ei, a tua família precisa de ti. A tua esposa precisa, o teu esposo precisa de ti. Não desista dessa caminhada. Para nós concluir, amados, esta mensagem desta noite que Deus, Ele colocou no meu coração. Se Jesus, Ele disse: vamos passar para o outro lado. Não importa o tamanho da tempestade. O barco pode até balançar, mas não vai afundar. Porque Cristo, Ele está presente. O que Deus, Ele prometeu se cumprirá na sua vida, na sua casa, no seu lar. Pode ter certeza disso. Que papai falou, papai, Ele vai cumprir. Nesta noite, esta mensagem que eu gostaria de deixar. Você que está aí no seu lar, que emprestou os seus ouvidos nesta noite para ouvir esta palavra. Palavra direcionada do céu para ti. Quando Deus, Ele manda notificações do céu, amados. Nós não podemos ser só ouvinte, mas nós temos que ser praticante daquilo que Ele fala. Se Ele falou contigo nesta noite e você sentiu que esta palavra é para ti, que você venha passar para o outro lado sem medo. Que você venha tomar essa direção com Jesus. Venha entregar a sua vida no altar do Senhor nesta noite. Venha se jogar e dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entrega a sua vida para Ele. Fala: Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Chega de viver uma vida de passado. Eu quero viver o presente que Deus tem para a minha vida. Fala para Ele nesta noite. Declara para o Senhor, pede perdão pelos seus pecados, falhas, atitudes. E entrega a sua vida a Jesus nesta noite. Volta à casa do Senhor. Ele tem pão e Ele tem água. E Ele tem renovo para a sua vida. Recebe o renovo de Deus aí onde você está nesta noite. Talvez você está na rua agora, dirigindo o seu carro. Talvez você está no ônibus. Ou talvez você está caminhando e ouvindo esta rádio neste momento. Pare, se der para parar um minuto. E ora comigo neste momento, esta oração. Fala para o Senhor Jesus que você precisa dEle nesta noite. Fala para o Senhor Jesus te fortalecer.
Fala para o Senhor Jesus aumentar a sua fé para que tu possa crer no impossível dele nesta noite. Vamos orar comigo nesta noite, vamos determinar que o Senhor vai fazer algo grande na sua vida e na sua história. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti nesta noite, ó Pai, a cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo esta programação nesta noite, que teve medo, Senhor, até agora de passar por outro lado, não conseguiu passar, mas nesta noite, Pai, ouvindo esta palavra, que não foi eu que preguei, mas foi boca de Deus aqui, Senhor, na rádio, que o Senhor venha pegar pela mão, Senhor, e o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha aumentar a sua fé, ó Pai, para que ele venha vencer o medo, para que ele venha vencer, Pai, aquilo que tem paralisado a vida deles, Espírito Santo. Ajuda, Pai, o teu povo confiar, Pai, na tua palavra. Mesmo em meio à tempestade, Pai, ajuda eles a ter coragem para continuar a travessia. E para que eles venham chegar, Senhor, do outro lado, ó Pai, onde o teu propósito será cumprido, Senhor, na vida de cada ouvinte nesta noite, ó Pai. Esta é a palavra, Senhor, que o Senhor colocou, Pai, no meu coração. E eu profetizo, Pai, eu profetizo sobre esta nação. Eu profetizo, Pai, a cada ouvinte que está ouvindo esta rádio. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo uma fé inabalável. Eu profetizo o renovo do Espírito Santo. Eu profetizo a cura. Eu profetizo, Pai, a libertação nesta noite, ó Pai. Eu profetizo, Senhor, sobre esta rádio. Eu profetizo, ó Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Esta é a mensagem que Deus ele colocou no meu coração nesta noite. E eu louvo a Deus por vocês terem prestado o seu ouvido para ouvir esta palavra, amados. Fica firme, fica forte e fica com Deus. E eu amo todos vocês em Jesus, em nome de Jesus. Amém. E tudo de bom.